Obrigada, pastor, é recíproco. Nós também amamos o senhor e a sua esposa, a sua família. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Juízes 13. Juízes 13. Conta-nos a história de um homem chamado Sansão. E nós vamos ler aqui alguns versículos, e se você puder deixar a sua Bíblia aberta, a palavra do Senhor diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da terra da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja a mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará luz a um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho e nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que ficará grávida e dará luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Pai, ainda na tua presença, eu quero te agradecer por esse momento, pelas tuas mãos poderosas. Que nessa noite não seja aquilo que eu queira falar, mas aquilo que o teu Espírito tem a falar conosco. Reveste a tua igreja de força, de poder e de autoridade. Cerca cada um de nós com muros de proteção, com muralhas de fogo. Deus, anula toda a voz contrária, que não seja a voz do teu Espírito Santo. Feche a voz do inimigo da nossa alma. Que a nossa mente e o coração estejam cativos à obediência do teu Espírito. Cerca esse lugar da tua majestade, da tua glória. Que o teu nome seja engrandecido nessa noite. Que eu diminua e que o Senhor cresça. E que a palavra faça o que apraz ao teu coração, em nome de Jesus. Podeis assentar? A palavra do Senhor diz que Deus, antes que Sansão nascesse, Deus dá o recado para a mãe e para o pai. E Deus já falou para os seus pais porque tinha um propósito na vida dele. E eu imagino que todos nós também temos uma história. A gente tem um propósito. Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa. Existe um chamado de Deus para nós. Né? E a minha mãe, ontem eu fiz 57 anos. Meu Deus. E eu falando para os meus filhos, quando eu tinha 15 eu queria ter 18. Aí 18, 20, 30, 40, 57. Mas glória a Deus, porque muitas pessoas não chegaram aonde eu cheguei até aqui, né? Então a gente tem que dar glória a Deus por todos os benefícios do Senhor. E a minha mãe conta que quando ela estava grávida de mim, eu fui primeira filha, nós somos 4 irmãs, e minha mãe pegou uma doença venérea. E ela ficou muito mal no hospital aqui no HRT, né? Que todos nós dessa geração que nascemos aqui em Taguatinga, foi ali no hospital que antigamente, que hoje é o São Vicente de Paula, né? E ali a minha mãe conta, né, que ela ficou muito mal. E eu pensando, né, que Deus foi muito bom comigo, porque eu não tive nenhuma sequela, né? Minha mãe tomou muito antibiótico, passou por muitos momentos ruins, e Deus me guardou. Nasci no dia 1º de maio de 1967. E havia um propósito de Deus. Vim de uma família que não servia a Deus, que não conhecia o Senhor. Vivi uma infância bem difícil com os meus pais, separava, voltava. Fui criada pela avó até os 12 anos de idade. E a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo coopera para o meu bem, para o seu bem. Tudo existe um propósito. Porque mesmo nas dificuldades, nas lutas e nas batalhas da vida, o Senhor está conosco. Ele diz: ainda que você não me conhecesse, eu já te conhecia. Ainda que nós achássemos que não houvesse propósito para nós, havia um propósito de Deus para cada um de nós. E na vida de Sansão foi assim. Deus tinha um propósito.
Deus trouxe aquele menino, nazireu de Deus, seria consagrado, não passaria navalha, não poderia comer bebida forte, nem tocar em morto. E a palavra do Senhor diz que o seu pai, ele ficou ali admirado, porque o anjo do Senhor vem, fala com a esposa, ele não acredita muito. Vem novamente, depois o anjo aparece para ele. Ele entrega ali o holocausto, o Senhor recebe aquele holocausto. O menino nasce, e aquela criança cresce, né? E a palavra diz aqui, em Juízes 13, 24, diz assim: depois a mulher deu à luz o menino, e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, em Manaé, Dan, em Zorá, Estaol. E Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse para seu pai: pai, mãe, eu quero casar, eu quero aquela mulher para mim. E os seus pais disseram: olha, você é um nazireu de Deus, separado, escolhido, né? E ele diz: o seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes? Ou em meio a todo o nosso povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos, que quer dizer não tem aliança com Deus, para conseguir esposa. Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, ela é que me agrada. Havia aí uma fraqueza na vida de Sansão, e a fraqueza era a área sexual, nessa área física. E ele viu aquela mulher, e os seus pais perguntam: será que não teria alguém aqui do nosso meio? E é muito interessante que as nossas escolhas vai nos conduzir para onde muitas vezes a gente não quer ir. Então Deus coloca diante de nós escolhas, caminhos. E esses caminhos, a gente tem que, a palavra diz lá em Provérbios, que há caminhos que para o homem são bons, mas o seu fim é de morte. Não é o caminho que Deus criou. Não foi o propósito que Deus fez. Deus tem todo o seu propósito para cada um, mas para que os propósitos de Deus se cumpram em nossas vidas, é necessário estarmos na palavra, como em Deuteronômio 28, que diz, eu gostaria que você abrisse lá em Deuteronômio 28, Deuteronômio 28, nós vamos ler o versículo 25, Deuteronômio 28, 25, o Senhor fará que sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e fugirão deles por 7 caminhos. Vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Versículo 33 de Deuteronômio 28. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem. E vocês sofrerão opressão cruel todos os dias. Versículo 48. Então, em meio à fome, à sede e à nudez e à pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos, que o Senhor enviará contra vocês. Eles lhe porá um jugo de ferro sobre o pescoço, até que os tenha destruído. Aqui, a palavra fala em Deuteronômio, lá no versículo 1, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor, né? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. É uma promessa do Senhor. Se nós obedecermos, todas as nações serviriam ao povo de Deus. Se o povo de Deus não desobedecesse, eles não teriam vitória diante das nações. Eles seriam escravos, derrotados. E a palavra diz, se você depois lê todo esse livro de Deuteronômio, quando Deus fala acerca das bênçãos, as bênçãos elas são menos, mas as maldições elas são muito mais. Se a gente não obedecer, o nosso céu se tornará de ferro, a terra de bronze. O fruto do nosso ventre será entregue cativo. A nossa terra não prosperará. Tudo que colocarmos as nossas mãos não será abençoado. E Deus fala através disso com Sansão, porque ele começa já agindo
pelos seus impulsos, pelo seu coração. E nós não podemos agir pelos nossos impulsos, pelo nosso coração. Devemos agir pela vontade de Deus, principalmente nós que servimos a Deus. Às vezes você vai fazer um negócio e você precisa, às vezes, não, vou fazer uma aliança, vou fazer uma sociedade com alguém que tem uma empresa. Eu sou servo de Deus e o outro não. Para fazer essa aliança, se você não tiver cuidado, a gente pode perecer. Vou fazer uma aliança, vou casar com alguém, eu sou da igreja e a outra pessoa não. Então, eu posso pagar com a minha vida, posso pagar com o sofrimento, por não estar com alguém que não tem o propósito, que eu tenha, estar debaixo de um jugo desigual. E quando nós tomamos caminhos que o Senhor não está no meio, a gente pode perecer, a gente pode sofrer danos na nossa vida que são irreversíveis. E a palavra do Senhor diz que Ele vê essa mulher, Ele gosta dela, uma mulher de Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que buscasse para ser a minha esposa. Porém o seu pai e a sua mãe disseram: será que não há mulher nas filhas dos parentes, né? Diz que não. E aí eles trazem, ele vai com essa mulher, ele começa a falar com seu pai, se relaciona ali, aquela mulher prometida para casar com ele, mas ele tem uma guerra com os filisteus. Há uma guerra travada. E nas nossas vidas, irmãos, a gente pode não ver, mas é uma guerra travada também num reino espiritual. A gente não vê o que está contra nós, fisicamente. Algumas pessoas têm esse dom de ver o reino espiritual, ver demônios, ver anjos, ver as guerras travadas, mas nem todos têm. E nós não vemos, mas sentimos. Quando o inimigo tenta nos atacar, nós sentimos. Nós vemos que tem alguma coisa maligna agindo contra nós. E ele se posiciona diante dos filisteus com aquela mulher, só que os filisteus chegam para ela e falam: olha, nós queremos que você, que ele vai e lança o enigma, Sansão. Olha, eu vou ter um enigma para vocês descobrirem. E eles vão lá na mulher e falam: olha, nós queremos que você descubra esse enigma. E se você não descobrir, nós mataremos você e seu pai. E ela, com medo, porque não servia a Deus, não conhecia Deus, conhecia outros deuses. O Deus dessa terra dos filisteus era Dagom. E a palavra diz que ele vai e ela vai e ali pergunta para ele várias vezes. Ele vai, entrega o segredo para ela, conta. E aí os filisteus acertam o enigma. E depois disso, né, ele perde a esposa. Por quê? Ele já começou tudo errado. Ele perde aquela mulher. Como que ele perde? O pai da mulher dá ela para o melhor amigo dele, para casar. E aí ele vai, quando ele chega para entrar dentro do quarto, ele diz, o pai dela fala: não, olha, não entra aí, porque eu entreguei ela para outra pessoa. E isso é um dos sinais que está em Deuteronômio 28, que a sua mulher será entregue a outro homem. E aconteceu isso com ele por causa da desobediência. E ele vai, e essa mulher entrega ele, e ela fica com outro homem, casa-se com outro homem, porque o pai direciona ali aquela situação. E ele fica muito irado, e ele vai lá e destrói algumas coisas dos filisteus. E os filisteus, em revidar aquela situação, vai lá e mata essa mulher que tinha sido mulher dele e o pai dela. E começa uma guerra entre Sansão e os filisteus. E só que há um momento em que Sansão, ele fere 1000, ele luta com um leão, ele tem muitas batalhas travadas que ele vence, porque sobre a vida dele havia o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Quando a gente está aqui dentro da igreja, nós pregamos, adoramos,
oramos, e toda manifestação que se faz presente dentro do seu espírito, do seu coração, não é nenhum de nós que faz nada, é o Espírito Santo. Ele vem sobre a igreja e ele manifesta os seus sinais. Ele entra na vida do homem, da mulher. Você está precisando de cura, o Senhor entra. Você está precisando de restauração na vida financeira, o Senhor entra. O Senhor quebra cadeias. O Senhor quebra grilhões, Ele desfaz laços. Ele desfaz armadilhas. Ele quebra toda ação contrária que se levantou contra você no reino espiritual. Nessa noite, o Senhor quer quebrar cadeias. O Senhor quer romper com grilhões. Laços de impiedade cercaram algumas pessoas neste lugar. Laços de morte até. Covas foram abertas para tirar a sua vida. Mas o Espírito de Deus está aqui nessa noite para destruir toda a ação das trevas. Replassurianda reflai canto replas. Rei xerebai canto replassúria anda reflai. Tudo aquilo que você tem projetado em Deus, Ele está à sua frente. Ele está projetando a sua vitória. Ele está quebrando as cadeias. Ele está levantando muros e muralhas de proteção ao favor da igreja. Ele está agindo aonde nós não podemos. Aonde não alcança a minha mão, a sua mão, a mão do Senhor alcança. E a palavra do Senhor diz que Ele, novamente, Ele vai aqui em Juízes 16, ele diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas. Sansão chegou aqui, eles cercaram o local e ficaram a noite toda, esperando por ele às escondidas no porão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: vamos esperar até que o arraiar do dia, então nós o matamos. Porém Sansão ficou deitado somente até meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou juntamente com seus batentes e a tranca. Pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente a Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e disseram: convença-o a revelar o que consiste a sua força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila começou a partir daí. E aqui a palavra do Senhor diz em Provérbios 14:1 que a mulher sábia, ela edifica sua casa. A tola destrói com as suas próprias mãos. Lá em Provérbios 31, a partir do versículo 10, Provérbios 31, versículo 10, diz assim: que mulher virtuosa, uma mulher de valor, feliz quem a encontrará? É muito mais valiosa do que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe fará falta coisa alguma. Ela só faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho com prazer e trabalha com as mãos. Com os navios mercantes ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos os da casa e designa as tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Os seus braços são fortes e vigorosos. Ela percebe que o seu comércio é lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Não temem por seus familiares quando chegar a neve, pois todos eles se agasalham com roupas de cor escarlate. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido é respeitado na porta da cidade.
onde toma assento entre as autoridades da terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não come o pão da preguiça. Os seus filhos se levantam e a elogiam. O seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem valorosamente, mas você supera todas elas. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. A palavra do Senhor diz que essa é a mulher de Deus, é a serva do Senhor. É a mulher que está dentro do seu lar, como uma serva, como uma escolhida. Dalila foi uma mulher escolhida por Sansão para viver com ele. Era uma prostituta. Ele sabia, separou ela, botou ela dentro de casa. Mas ela não tinha apego a ele, não tinha amor por ele. E quando a primeira oportunidade que eles ofereceram para ela, dinheiro, ela aceitou. E ela começou a persuadir Sansão da mesma forma que a primeira começou a persuadi-lo. Começou a tentar. E ali ela começou a falar: Sansão, me fala onde está a sua força. E o inimigo da nossa alma também faz isso conosco. Ele gera situações para tentar nos fragilizar, para a gente se envolver com coisas onde Deus não está no meio. Tem situações que o Senhor não quer você no meio. Ele quer nos tirar de situações que nos prendem, que é um laço para nós. Tem situações que o diabo quer armar para arrancar a sua vida. Eu ouvi uma história, há um tempo atrás, que uma pessoa estava numa festa, pessoas que não serviam a Deus. E quando ele estava naquela festa, alguém brigou, os amigos que estavam próximos, brigou. E aquela pessoa que discutiu, a outra virou e falou: olha, lá na minha casa tem uma arma, meu tio, fulaninho lá de tal deixou uma arma lá, tem uma arma na minha casa. E essa pessoa pega a arma e dá para o referido. Chegou lá na festa, ele atira na outra pessoa. E quando ele atira naquela pessoa, a pessoa não morreu, mas ela ficou machucada, ela teve algumas sequelas pelos tiros. E aí, a pessoa que atirou, falou: nossa, minha namorada está grávida, eu não posso assumir isso. E o colega, amiguinho, vai lá e assume. Só que a mentira, ela não leva-nos a lugar nenhum. E ali, a polícia atrás, e ele começou a se sentir pressionado. E a pessoa chegou a um momento assim tão crítico que não deu conta da situação. E ela tirou a sua própria vida. Então há caminhos que o Senhor está nos mostrando que não é para nós estarmos. Há situações em que alguém fez algo errado e você quer colocar a sua mão e Deus não quer que você coloque a sua mão aonde não é para colocar a sua mão. Às vezes, até nós mesmos que estamos aqui dentro da igreja, tem pessoas que nos procuram e que elas estão em determinadas situações bem difíceis. E aí, muito difíceis, às vezes coisas erradas, e a gente fica muito compadecido. Nós que servimos ao Senhor, a gente se compadece. Só que há momentos que até para a gente tentar ajudar, nós precisamos orar. Precisamos pedir a direção de Deus, se Deus está no meio daquilo. Se há propósito de nós fazermos determinadas coisas. E o Espírito de Deus está falando conosco nessa noite. Para que nós venhamos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Para que nós não venhamos cair em nenhuma cilada, nenhum entrave. E a palavra diz, o salmista diz, eu gostaria que você abrisse no Salmo 91. Salmo 91. Nós vamos ler um versículo que diz do laço do passarinheiro. Não sei direitinho qual que é. Ele está mais para o final do Salmo 91. Deixa eu ver aqui.
se eu achar ele. Que diz que armar um laço para colocar um laço para que o passarinho entrasse dentro do laço. E assim o inimigo da nossa alma faz. E a palavra diz, né, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Versículo 2. Direi do Senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele livrará do laço do caçador e da peste mortal. E ele cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Somente até aí. Isso quer dizer que o laço foi armado. Dalila armou o laço. Ela levantou a situação contra Sansão. Mas pelo fato deles não estar no propósito de Deus, na direção de Deus, dele se deixar levar pelo momento, ele caiu no laço. E o Senhor quer nos tirar dos laços que tentam armar contra nós, no reino espiritual, físico, emocional, mental. O Espírito de Deus quer quebrar cadeias nessa noite. Ele quer quebrar obras contrárias, laços, armadilhas, bruxarias, obras contrárias que foram levantadas contra nós. Nessa noite não prosperará. O Senhor nessa noite está quebrando laços no nosso meio. Ele está quebrando obras malditas. Ele está destruindo fortalezas. O Senhor está entrando aonde eu e você não pode. Aonde a nossa mão não alcança. Começa a visualizar esse problema, essa pessoa que você ora, em que você tem colocado essa pessoa no altar do Senhor, essa situação, e o Senhor está quebrando esse laço. Ele está desfazendo essas armadilhas. Ele está destruindo as fortalezas. Ele está entrando onde eu e você não pode, onde as nossas mãos não alcançam. É aonde Ele vai fazer nessa noite. O Espírito de Deus conhece o meu, o seu coração. Ele conhece as nossas vidas e Ele está aqui trabalhando por nós. Esse rapaz que está aqui na frente de preto, eu não te conheço. Vejo o casal que está aqui sempre. Mas o Senhor te conhece. E o Senhor, desde o início que eu comecei aqui a ministrar a palavra, o Senhor fala ao meu coração que há algo contra a sua vida levantado, uma obra contrária, obras para te aprisionar, obras no reino espiritual, para te prender, para fazer com que você seja derrotado em determinadas situações. Mas nessa noite o Senhor, Ele fala ao seu coração para que você faça uma escolha entre Deus e o que está posto diante de você. Deus não vai invadir o seu coração, mas é necessário você se posicionar para que as coisas sejam desfeitas. E o Espírito de Deus vai à sua frente nessa noite, lá naquele local, onde você fica uma boa parte do tempo. E o Senhor está quebrando fortalezas ali. Alguém se levantou para te tentar paralisar, para que você não consiga ir nem para um lado nem para o outro, para que você não consiga avançar, para que você fique preso com os pés acorrentados. Mas o Senhor desprende os teus pés. Tudo que foi levantado contra a sua vida lá naquele altar, determinado local, o Senhor está quebrando nessa noite. Ele está desfazendo essas correntes. Ele está te limpando de tudo que foi armado contra você, de ordem espiritual, mental, sentimental. A sua área sentimental está numa desordem. E o Senhor quer entrar nessa noite para curar, restaurar e chamar à existência o que você ainda não viveu, para que você viva o sobrenatural de Deus em todas as áreas da sua vida. É isso que Deus tem para a sua vida. E nessa noite, Sansão, ele vai, e a palavra do Senhor diz que ele começa ali uma situação com Dalila. Essa mulher, ela se faz como uma mulher tola. Ela aceita o suborno e ela fala: Sansão, me conta, Sansão. Porque a mulher,
ela tem poder de vida, mas ela tem poder de morte. A mulher tem esse poder nas suas mãos. Uma mulher astuta, ela pode destruir a vida de um homem. Mas a mulher sábia também pode edificar, pode levantá-lo, pode ajudar ele. E a palavra do Senhor diz que ela começa a persuadir, ela começa a falar. E aqui no versículo 16, ela o importunava e pressionava todos os dias. 16, Juízes 16. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca mais passará uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, e ficarei fraco, e serei como qualquer homem. E aqui a palavra diz que ela vai, corta as suas tranças, e ela deita ele nos seus joelhos, na sua perna, passa as mãos sobre a cabeça dele. E quando os filisteus, ela fala: os filisteus vêm. E ela já tinha feito algumas vezes, e ele tinha escondido qual era o seu segredo. E a palavra diz que quando os filisteus vêm, eles veem que ele não tem mais força, eles furam os olhos dele, levam eles para os filisteus. Chegando lá, quando rasparam a cabeça dele, mas logo em seguida a palavra diz que os cabelos de Sansão começaram a crescer novamente. E ele ficou cego. E eles começaram a fazer de Sansão como um bobo da corte. No meio das suas concubinas, no meio do templo, naquele lugar onde eles estavam. E o deus Dagom, eles adorando aquele deus, porque tinha entregue Sansão em suas mãos. Sansão, ele tinha uma aliança com Deus. Havia um propósito de Deus, ele errou, ele pecou. Mas a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós podemos até falhar, o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Só que Sansão, ele paga com a sua própria vida. Porque no versículo 28 do capítulo 16, Sansão clamou ao Senhor: o Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, dá-me força, só mais esta vez, ó Deus, para que eu vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou as duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força e sobre elas com a mão direita, uma com a outra esquerda na outra, disse: que morra com os filisteus, que eu morra com os filisteus. Empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes, sobre todo aquele povo que ali estava. Assim foram mais do que Sansão matou quando morreu, do que quando ele havia matado durante toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo dele e o levaram para sepultar entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. E aqui é uma lição para nós esse texto. É uma lição para a nossa vida, para os projetos de Deus para nós, para aquilo que a gente precisa fazer. E há caminhos que a gente quer, que são pensando que é caminho de Deus, mas nem sempre é o caminho de Deus. É como a Denise veio aqui e testemunhou: eu quero comprar uma casa, mas eu preciso orar para que Deus me direcione se é a casa certa, se é o local certo, se eu vou dar conta de pagar, né? A Denise às vezes fala isso: eu comprei um carro, eu estou com um boleto aqui de 5 anos de prestação, será que eu vou conseguir pagar todas as prestações? Então eu preciso ver se o meu orçamento dá para comprar aquele carro. Se eu dou conta de pagar. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. E o Espírito Santo está aqui trabalhando conosco. Ele está nos ajudando.
porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é justo. E o Espírito de Deus nessa noite quer nos fortalecer. Fortalecer o nosso espírito, a nossa mente, as nossas emoções, para que nós venhamos caminhar junto com Ele. Não olharmos a circunstância, olharmos para o consumador da nossa fé, não nos embaraçarmos com nada dessa vida. Para nós, como Paulo diz, morrer é lucro, né? Para nós que servimos a Deus, se porventura algum de nós formos chamados, escolhidos pelo Senhor para a morte, é festa. Quem já foi no enterro de crente sabe que é alegria, mesmo sentindo que alguém se apartou de nós, o elo foi cortado, mas nós entendemos que ele foi para a glória, que ele está nos braços do Pai. Mas quando alguém não tem a Cristo, no enterro, há um desespero. E nesse local é um local de reflexão, é um local que nós olhamos para esse local. E que nós vemos que é diferente de nós estarmos num lugar onde há festa, onde há alegria, num lugar onde há luto. É um lugar de reflexão para a nossa vida, porque todos nós teremos um fim. Como será o nosso fim até o dia que o Senhor vai nos colher? Como será o nosso fim? Como será a nossa caminhada? Será que vale a pena deixar Cristo por um prato de lentilha? Será que vale a pena deixar Jesus por uma situação que Deus não está no meio? Como está o meu namoro? Como eu tenho vivido no meu namoro? Há pessoas que ele está ali, dentro da casa do Senhor, não está casado, vive uma vida, né, conjugal, como se fossem casados, mas está fora do plano de Deus, porque ainda não casou. E o Senhor, e isso é uma arma contra a sua própria vida, porque o inimigo ele vai agir de situações porque está debaixo de desobediência. E nós precisamos estar nos alicerces de Cristo, na direção e alinhado com Ele, para que aquilo que Ele tenha para nós venha se cumprir. As promessas, para aqueles que buscam, elas vão se cumprir. Todo aquele que clamar, haverá resposta. Todo aquele que buscar a direção, vai viver o sobrenatural de Deus. E o Senhor, nessa noite gostaria que vocês colocassem de pé.